nossa live que acontece todos os domingos aqui, às 19h19, onde a gente traz temas que vocês me pedem para eu conversar, e eu sempre vou trazer a minha visão mais com essa consciência, né, pra gente sempre pensar em saúde mesmo, de uma maneira definitiva. Então, o tema que eu tenho recebido muitas dúvidas, se é possível perder gordura abdominal, como que a gente perde aquela gordurinha que fica, por que é tão difícil perder aquela gordurinha e o que eu acho da tal da Lipo HD, tá? Então, assim, o que a gente começou aprendendo lá no começo da live? Que excesso de gordura, gurias, é diferente de gordura localizada, né? Excesso de gordura, quando a gente fala a pessoa tá com muita gordura, é algo preocupante. Por quê? Porque a gordura, ela é uma inflamação, então ela tá relacionada a diversas doenças, tá? A gente precisa cuidar, só que a gordura localizada, ela é aquele detalhe, entendeu? Um detalhe que a gente vai adequar ali no plano alimentar e no seu comportamento em relação à alimentação. Então eu falei pra vocês que é possível sim, tá? Pra quem tá chegando agora, é possível sim reduzir a gordura localizada, seja no bumbum, seja na barriga, seja no braço, através da alimentação, né? A gente falou que existem fatores genéticos que estão associados a isso. Algumas mulheres têm a tendência de ter menos barriga, né? Algumas mulheres, então, vão perder essa barriga com mais facilidade e outras vai demorar um pouquinho mais por uma questão genética, mas ainda assim é possível, né? Falei também pra vocês, pra gente saber que existem corpos diferentes, falei lá da hashtag Corpo Livre pra vocês, né, gurias? Pra gente não ficar só se baseando na barriga da famosa, na barriga que a gente vê ali no Explorar. Eu sempre trago isso pra vocês, pra que você pense na sua versão, como que você consegue atingir essa redução de gordura, nunca visando em como que a fulana conseguiu a famosa. Lembrem, gurias, que essas pessoas da mídia, elas têm assim, ó, todos os retoques que a gente pode imaginar. Muitas contam, felizmente, mas outras não contam, e aí vocês se iludem. Então, assim, eu queria falar que é possível, né? Falei isso aqui, fui sincera, falei que a gente precisa diferenciar a diferença, né, de inchaço e distensão abdominal para gordura localizada é diferente, tá? Então, assim, a gente consegue saber se a gente tá com inchaço, se a gente tá com distensão abdominal pela nossa digestão. Então, você pode avaliar isso, quantas vezes você vai ao banheiro, né? Eu já falei, gurias, que não é natural a gente ficar 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Eu já vivi assim, foi uma das piores épocas da minha vida, inclusive. Eu fiz todos os tipos de exame na época para saber o que era e tudo mais, e aí depois eu entendi que era o padrão alimentar. Eu tinha um padrão alimentar riquíssimo em gordura de origem animal, e eu fazia todas as dietas da moda. Então, assim, eu tava no hype da dieta e tava assim, não ia ao banheiro, totalmente constipada, não consumia fibras. Então as fibras também, né, se você consome poucas fibras, é provável que você tenha a tendência de ficar inchada. E aí a gente tava conversando assim, por que é tão difícil perder essa gordura abdominal, né? Eu falei pra vocês as mensagens que eu recebi, querendo saber como perder a pochete, por que é tão difícil perder a pochete. Uma seguidora mandou isso pra mim e falou, pra mim meu problema é a pochete e o culote, né? E outras também comentam assim, eu já tô há 1 mês fazendo tudo certo, eu tô há 1 mês fazendo um protocolo, já fui no profissional, já fui na Nutri, tô fazendo tudo certo e não consigo perder a gordura localizada. Por que isso acontece? Primeiro, né, gurias, a gente precisa identificar assim, o nosso corpo, ele não tem essa visão da estética, né? Ele não quer que você fique com barriga tanquinho, porque pra ele isso é inútil, entende? Pra ele, o que você precisa? Tá com saúde, tá bem, fazer todas as suas funções, né, atividades, e ele vai fazer de tudo para que você consiga fazer isso. E também estocar uma gordurinha ali. Por quê? Porque vai que você passa um jejum, vai que você passe por alguma situação complicada, ele vai ter ali aquela energia para te dar. E aí, dependendo de cada mulher, vai estocar em algum lugar. Então, assim, é difícil? Mas é possível. O que a gente vai ter que fazer, né? Que a gente vai entrar agora. Você vai ter que ser realmente assim, ó, bem focada, entendeu? Porque diferente de emagrecer, para você ter um emagrecimento definitivo, não precisa, eu falo que sempre, não precisa dieta, não precisa restrição, grandes restrições, não precisa, assim. Emagrecer é muito mais simples, tá? Porque assim, emagrecer, você vai fazer aquilo ali, né, de uma maneira mais saudável, mais equilibrada, só que você vai ficar de repente com eu sempre falo, a gordura localizada para algumas incomoda, para outras não. Você vai ter que ver por que ela tá te incomodando, se é muito e tal. Na outra live que eu perdi, infelizmente, eu tava contando pra vocês, né, que a gente consegue ver muito isso em atendimento, em avaliação clínica, por exemplo, como que tá o seu percentual de gordura, né, gurias? O percentual de gordura, ele nos ajuda muito a ver se você realmente precisa perder, se você tem gordura pra perder. Porque tem
tem um percentual de gordura super satisfatório, né? Eu falei também na outra live que não é interessante baixar muito esse percentual de gordura, né? Porque você pode parar de menstruar, você pode ter desregulação hormonal, isso é muito sério. Então, assim, pra quem já tem um percentual de gordura ok, é muito provável que você não tenha mais barriga pra perder, entendeu? E às vezes a mulher tá pirando nisso, assim. Então, eu queria contextualizar tudo isso para que você entenda em qual perfil você se encaixa, tá? Desculpem que eu dei uma corrida agora só para poder voltar, porque eu quero salvar essa live para quem não pôde assistir, tá bom? Mas agora vamos lá. Então a gente fez ali um checklist, lembram? Quem tava aqui na live me ajuda nos comentários que eu falei. Se você quer perder a barriga, sem se cortar lá, né, na tal da Lipo HD, sem gastar um valor que eu vou falar já que eu vi aqui o preço, vou dar minha opinião da tal da Lipo HD, tem outro nome que eu não lembro. Se você quer emagrecer de uma maneira muito mais barata, muito definitiva, né, e perder essa gordura localizada, sem ficar com cicatriz, sem nada disso, o que você vai ter que fazer então? Primeiro, tá? Limitar e retirar esses alimentos que eu vou falar agora. Quando eu falo limitar e retirar, eu até respirei, né? Porque vocês sabem que eu não gosto, porque eu sempre tento aqui trazer pra vocês várias possibilidades para que vocês não sofram, né? Mas quando a gente fala em retirar a barriga, gordura abdominal, é provável que você tenha que fazer sim restrições, tá? Não tem jeito. E quando eu falo aqui em restrições, é bastante tempo, tá? Gurias, não é um mês é nada. Ixi, um mês tá recém começando. Tá, então ali, ó, a Maria tava comigo na live, ela falou, tem que retirar o álcool, exato. Então assim, primeiro ponto, vai ter que retirar o álcool. Primeiro, o álcool nos incha demais, tá? Cerveja, né, você vai ficar com barrigão de chope, não tem jeito, tem a cevada, é o pior tipo de bebida para quem quer secar a barriga. Para quem não se importa, não tem problema, né, a gente segue tudo, enfim, é o que eu sempre falo, assim, para quem quer só emagrecimento, ganho de massa ele também dificulta terrível. Inclusive, gurias, se vocês não, eu já falei isso aqui, eu vou fazer outra live só sobre nutrição esportiva, ganho de massa, que eu sei que vocês gostam. O álcool, gurias, ele acaba com o nosso treino. Então, se tu treinou ontem e bebeu, né, no dia seguinte, teu treino não serviu pra nada. É triste o que eu tô falando, mas é verdade, nem vai, sabe? Porque tu vai estar... Depois do nosso treino, as 48 horas subsequentes são tão importantes quanto o treino. E tudo que tu come depois é muito importante. Então, se tu vai tomar uma cerveja, se vai beber, vai tomar um monte, né? Não vale a pena. Então, eu acho que a cerveja tem que limitar para quem quer ganho de massa magra, um monte, assim, tá? E beber socialmente, né? Assim, eu já falei isso pra vocês. Eu acho que o álcool, ele realmente deve ser... bebido bem socialmente para quem tá querendo também ganho de massa, que é o meu caso, né? Eu sempre falo isso pra vocês, que eu acho que a nossa grande prioridade sempre é o ganho de massa. Então, mesmo para quem quer emagrecer, ganhar massa é muito importante, né? Porque é a massa magra que faz o nosso metabolismo ser mais rápido e a gente, de repente, poder comer um pouco mais, né? Eu já falei aqui, eu gosto de comer, eu adoro comer. Vocês veem meus pratos, eu amo comer bem, sabe? E por isso que eu treino, por isso que eu faço atividade física, para eu poder ter uma massa magra com integridade e para o meu metabolismo ser rápido, né? Por exemplo, aí eu como uma pizza num dia, no outro dia eu vou na academia, faço minha atividade física e o meu corpo já tem massa magra, então ele vai queimar aquilo ali, porque ele sabe que é excesso, ele sabe que é um dia ou outro, tá? Então aí, para perder a gordura abdominal, evitar então álcool, limitar, né, quando eu digo. Tá, Maia, limitar como? Uma vez por mês no máximo, tá? Lembrando que a gente falou na outra live que caiu, que isso que eu tô falando pra vocês, gurias, é um período de 1 ano, tá? Você vai fazer. 1 ano vai depender da sua idade, vai depender se você já teve filho, da sua realidade, de tudo, tá? Mas o mínimo é 1 ano, pra mais, tá? Pra mais, por exemplo, massa magra, pra gente ter uma boa integridade de uma massa magra, é 2, 3, 4, 5 anos treinando, fazendo atividade física. Só que aí, claro, né, pra quem não tá tão incomodado com essa barriguinha localizada, você vai ter os resultados mais rápidos, porque você vai, por exemplo, ter massa magra mais rápida. A massa magra é mais rápida da gente conquistar do que tirar essa gordurinha, né? Por quê? Porque a massa magra, ela vai pro corpo inteiro, né? E a gordurinha, ela fica ali naquele canto estratégico ali que ninguém gosta, que ninguém quer, mas é possível tirar sim, tá? Só que aí vocês vão ter que, como eu falei, focar, né? E vão ter que realmente ser, assim, bem... dedicadas, né? Falei então do álcool, retirar açúcar, limitar demais, não só o açúcar do chá, do cafezinho, o açúcar de tudo, gurias, de industrializado, de whey. Tem whey, por exemplo, esse produto que tem açúcar, não pode. Se quer tirar a gordurinha,
não dá pra tomar. Industrializados no geral, lembra que eu contei pra você? Se tem mais de 5 ingredientes, corta da alimentação também não dá. Quando que eu posso comer? Quase nunca. Como eu falei, quem quer perder a barriguinha ali que falta vai ter que se focar. Industrializados no geral, também vai tirar da alimentação. Vai ter uma alimentação baseadamente assim, ó, em produtos naturais para que você consiga tirar essa capinha de gordura que ficou aí. E aí eu falei pra vocês, né, que pra mim, desses que eu tô falando aqui, eu acho que o mais difícil, o mais desafiador de tirar são os molhos prontos, porque é algo que eu gosto bastante. Então, mostarda, né? Quem não gosta de uma mostarda, um ketchup, né? Esses assim pra fazer ali, botar na batata, eu gosto. Maionese vegana que a gente tem, que é maravilhosa, mas é industrializado, tem gordura, tem que cortar também, fazer a sua maionese ali de couve-flor. Você vai entrar numas assim, ó, muito naturais pra você poder tirar. É possível, mas né? E aí, por último, eu falei pra vocês os carboidratos simples, né? Que vai ter que também limitar o consumo. O que é o carboidrato simples? Pão, macarrão, pizza, tapioca, vai ter que tirar também. Nem antes do treino, semana passada tu falou que eu podia comer minha tapioca antes do treino e tudo mais. Enfim, claro que pode, né? Mas se tu quer tirar aquela gordurinha que ficou, vai ter que limitar também, assim, acho que até a tapioca a gente consegue adequar, mas o pão branco, o shoyu tem que reduzir também, porque tem muito sódio, tá? Então esses alimentos vocês vão ter que reduzir sim. Não vou comer nunca? Não, né, gurias? De novo, aí a pressa para retirar essa barriga de vocês, né? Vocês vão ver quanto que é. Eu acho que o interessante, assim, é você pensar sempre no período de 1 ano, que você vai ter 1 ano para fazer isso, que é um projeto seu, né, que você vai fazer aos poucos, e que aí você vai... Eu acho assim, pra quem, né, realmente quer muito, eu sei que muitas de vocês têm esse objetivo, eu acho que se você pensa nesse período de 1 ano, você consegue fazer sem sofrer, entendeu? Porque eu acho que assim... álcool, cerveja, industrializados não fazem bem pra saúde mesmo. Então você vai adequando seu paladar. Me dei conta que eu não tomei nem água, eu acho. A PTS, gurias, ela é um alimento processado e ela deve ser consumida como tal, né? Então, eventualmente, pode comer, eventualmente sim. Se tu fizer a tua PTS em casa, melhor. Gurias, a PTS é muito proteína texturizada de soja, né? É muito melhor, por exemplo, do que tu comer uma carne riquíssima em gordura, né? A PTS tem fibras, né? Então a PTS pode consumir sim, mas aí tu vai consumir final de semana, não tem problema. Qual que vai ser o problema dela? Se tu botar muito sal, se tu botar molhos prontos, né? Aí tu faz um molhinho daqueles que eu ensino aqui na página, de especiarias e tudo mais, não tem problema nenhum. Então vamos lá para 5 estratégias antes que o Instagram me tire aqui de novo. Gurias, essas 5 estratégias que eu pensei aqui são estratégias possíveis, tá? Que todo mundo pode fazer. Vou falar de chá, que eu sei que vocês querem saber de chá. Na outra live eu falei também do tal dos chás. E nessa aqui também eu vou falar, mas vamos falar do chá do jeito certo, tá? Pão integral de supermercado tem que tirar. O que vocês acham, gurias? O que vocês acham aqui, lembrando que a live aqui é como reduzir a gordura abdominal. É possível sem cirurgia? É, né? Já falei que é possível. Agora, é desafiador. O pão integral de supermercado, para quem quer perder gordura abdominal, tem que retirar. Mas que restrito. Gente, mas vocês querem fazer algo que é muito difícil, como eu falei, né? Tirar aquela gordurinha ali é desafiador mesmo, então tem que tirar o pão. Quando que eu posso comer? Eventualmente. Por quê? Porque ele tem mais de 5 ingredientes, ele é um produto ultraprocessado, então assim, não é legal, tá? Para o processo de gordura vai ter que reduzir. De vez em quando, sim, uma vez por mês você pode consumir, porque é como a gente tá falando, vocês querem um resultado muito grande, né, gurias? Quais carboidratos vocês podem comer? Já vamos chegar nessa dica, tá? Eu não sei o teu nome, mas tá MJC. Já vou falar aqui quais carbos que a gente pode consumir, a gente pode sim consumir, tá? Só evitar os simples que eu falei anteriormente, as farinhas, né, que são os carboidratos que aumentam muito a glicose no nosso sangue. E o que elas fazem? Que a gente tenha depósito de gordura abdominal, de gordura no culote, aí a gordura vai para onde você tem mais tendência genética que ela vá. Geralmente, né, nas mulheres, são nessas regiões que a gente tá falando por aqui. Então vamos lá, a primeira estratégia, gurias, que vocês precisam fazer, que é uma que inclusive eu particularmente não gosto. Mas eu falei que essa live poderia ser um pouco polêmica, porque o tema aqui que vocês pediram é um tema que não tem como não falar, né, nesses pontos. Quem quer perder gordura abdominal precisa estar atento às porções. Se você não viu ainda a minha live sobre porções, ela já tá lá no YouTube. Eu ensino tudo sobre porções, como que você pode saber se você come as porções certas. Vale a pena demais essa live sobre porções. Depois dessa aqui você pode assistir essa. Tá, se você já come as porções, se você acha que já come as porções legais, o que eu acho que é interessante para quem quer reduzir gordura?
Vou falar, nunca falei sobre isso aqui porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, não gosto da estratégia, não faço, tá? Mas não adianta, assim, é o objetivo, né, de vocês e tal, então pesar os alimentos, gurias. Eu não gosto disso, eu acho um saco, eu nem tenho balança na minha casa. A última vez que eu peguei balança foi em laboratório de técnica e dietética na faculdade de nutrição, que eu acho um porre pesar os alimentos, assim, eu prefiro muito mais comer de uma maneira intuitiva. Mas isso sou eu, tá? Tô falando por mim, eu já tenho essa alimentação há muito tempo, hoje em dia pra mim é algo natural. Pra quem quer esse resultado em um ano, como a gente tá falando, eu acho que pesar os alimentos pode funcionar. Por quê? Porque você vai ter ali a consciência, né? Poxa, eu tenho que almoçar tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, você não vai extrapolar. Né? De novo, gurias, pra perder gordura abdominal é um desafio, sim, não tem como eu falar que não é. Eu ia estar mentindo pra vocês, né? Então eu não quero frustrar ninguém, assim. É possível, mas você vai ter que estar atenta, principalmente se você não tem tanta noção das porções. Se você me diz assim, eu como pouquinho, por exemplo, assim, eu sei as porções, eu não costumo me passar muito, né? Daí tudo bem, não tem problema. Você fazendo essas outras estratégias já vai estar ok. Agora, se você é aquela mulher que me fala assim, eu me passo no almoço, eu como mais feijão que eu devo, mais arroz, eu fico estufada. Perder gordura abdominal, gurias, não é que você tenha que passar fome, tá? Eu vou ser muito sincera, mas você vai ter que parar de comer antes, né? Isso pra todas, né, que querem emagrecimento, saúde, aquela sensação de estufamento, ninguém deve sentir, tá? Inclusive, se você sente, me manda depois uma pergunta que eu falo com você, te mando um vídeo, eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Sobre fome física e emocional, não é legal, então sensação de estufamento ninguém deve sentir. Mas, então, né, pesar os alimentos é interessante sim para quem tá em busca aí de reduzir a gordura abdominal, não tem jeito, infelizmente, se esse é o seu caso, né, se você não tem muita noção das quantidades que você consome. Aí, guria, você vai me falar, eu preciso restringir as calorias? Aí eu acho que não, tá? Por quê? Porque vocês sabem que pra mim, gurias, pra todas, né, pra saúde, pra nutrição, o que mais importa não é a quantidade de calorias, tá? Mas é o valor nutricional. 100 calorias de uma pizza, né, 100 calorias de, sei lá, um sanduíche industrializado, de uma barrinha de cereal que seja fit, ultra fit, sem glúten, sem lactose, tudo, é completamente diferente do que 100 gramas de banana, 100 gramas de melancia, né? Por quê? Porque ali vai ter um valor agregado, você vai ter mais fibras, você vai ter polifenóis. O que são os polifenóis? A gente vai falar já sobre eles agora, que eles estão, assim, presentes em abundância no reino vegetal. Esses polifenóis, eles contribuem sim para a redução de gordura, né? Questões de melhora também de imunidade, várias questões, inclusive melhora de gordura, de redução de gordura. Então, você comer uma maçã é muito melhor do que você comer uma barrinha de cereal. Por isso que eu falei lá, né, no checklist para vocês evitarem, limitarem os industrializados. Então, em relação às calorias, acho que você não precisa ficar tão assim, não precisa ficar neurótica, mas as porções sim. Por isso que eu falei na balança, que é algo que eu não gosto de falar. Quem me acompanha aqui, minhas alunas, todas já conversaram comigo, já fizeram os meus cursos, sabem que eu não gosto de falar em balança, porque eu acho que deixa muitas mulheres neuróticas, enfim, já conversei com várias sobre isso, mas beleza, assim, pra quem quer, né, dar um passo aí, né, rumo à barriga, a barriga sem gordura e tal, que é possível, de novo, repito, porque vai ter que ter mais atenção a isso, tá? Aí o segundo ponto que eu anotei aqui pra vocês, gurias, que é muito importante para quem quer secar a barriga, eliminar o culote, ganhar massa magra, tem que consumir todos os grupos alimentares. Como assim? Não adianta você achar que você quer secar a barriga e você vai fazer dieta low carb ou dieta cetogênica, né? O que é a dieta cetogênica? Come só proteína. Péssimo. Vai ter acúmulo de gordura. Muito acúmulo de gordura. Por quê? Porque é o excesso de proteína. Excesso de proteína vira gordura, excesso de gordura vira gordura, excesso de carboidrato vira gordura. Como que a gente faz pra gente não ter esse excesso? A gente equilibra os macronutrientes. Então, a gente consome carboidrato nas quantidades ideais. Quais são? A maior parte da nossa alimentação deve vir dos carboidratos, segundo as principais diretrizes de saúde. Então, a gente deve consumir mais carboidratos. Aí eu vou responder aqui a seguidora que me pediu. Quais carboidratos? Integrais, né? Quais são eles? Arroz integral, macarrão integral, aveia, farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, as frutas, os vegetais, todos eles são fontes de carboidrato.
tá? Então eles vão entrar super ok na nossa alimentação. Para perder barriga, gordura localizada, você não precisa reduzir, retirar esses alimentos, não, mas você vai estar atento às porções. Lembra que a gente falou na primeira dica, né? Então depois disso, né, depois de você saber que você precisa consumir todos, por que eu falo isso? Porque eu vejo que essas dietas seca a barriga, quando a gente bota na internet, é triste, gurias, mas é verdade. Se tu bota no YouTube seca a barriga, eles fazem dietas que vai desidratar você, que vai te desidratar, então você não vai perder barriga, você vai desidratar. Assim que você voltar a comer, você vai engordar mais. E se a gente olha as dietas que eles fazem, são dietas ou só dieta baseada na proteína, né? Ou são dietas muito líquidas. Por que eu não gosto de dieta líquida? Para perder barriga nem para nada. Porque a gente não mastiga. Se a gente não mastiga, a gente não manda mensagem para o cérebro que a gente está se alimentando, né? Lembrem, guria, se alimentar, a mastigação está presente. Inclusive na questão sobre estufamento e distensão abdominal, se a gente fizer uma live sobre isso, eu vou explicar isso para vocês. Sobre essa questão do não mastigar, sobre essa questão da gente não estar atenta, né, a quais alimentos a gente come. Por exemplo, só alimento pastoso é péssimo para a sensação de saciedade, tá? Então, assim, tomem cuidado com esse tipo de estratégia aí que tem pela internet. Então, beleza, consumir todos os alimentos. Aí agora a gente vai chegar num ponto que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu também gosto desse assunto, que são, né, a gente incluir na nossa alimentação os alimentos termogênicos. Deixa eu tomar uma água só para... porque senão eu falo demais. O que são os alimentos termogênicos? Lembram que eu falei aqui que eu tô trazendo estratégias naturais, sempre vocês vão me ver aqui falando de estratégias naturais. O que são os termogênicos, gurias? É claro que tem produtos industrializados que são termogênicos, mas eles não têm eficácia comprovada, muito pelo contrário, vocês devem ter muita atenção a esse tipo de produto, tá? Ele vai te desidratar, vai acelerar o coração, não é legal. Lembrem comigo que eu sempre falo isso aqui, a natureza ela nos fornece tudo que a gente precisa em quantidades equilibradas. Então, esses produtos termogênicos que você vê nesses lugares, né, que vendem e tal, ele fala, você vai secar a barriga, você vai treinar muito melhor. E o que ele tem ali, basicamente, é cafeína, né? Que é um termogênico natural, que sim, a cafeína a gente tem comprovação de que ela está relacionada a essa queima de gordura, tá? Abdominal também. Mas, quando eu falo nesses alimentos termogênicos, o que vocês precisam pensar comigo, assim? Por mais que ele tenha essa associação, tá? Com a queima de gordura localizada, de calorias também e tal, a gente precisa entender, de nada adianta você não fazer todo o resto que eu falei, por isso que eu deixei eles por último, né? Quando que a gente inclui esses alimentos, né, esses produtos na nossa alimentação? Quando a gente já tá fazendo todo o resto. O que eu vejo muito na internet que é assim, né, café ajuda a perder barriga, né? Qual que é? Eu trouxe aqui pra vocês, em termogênicos, o chá verde, tá? Vamos lá, chá verde, calma. Eu nunca falo muito sobre isso aqui, né? O chá verde, sim, a gente tem estudos, gurias, que falam, que demonstram, né, que o chá verde, ele tá relacionado à perda de gordura abdominal. Só que, né, por causa dos polifenóis, que foi o que eu falei, né, eles são responsáveis por, eles têm diversos benefícios, tá? Assim, benefícios até muito maiores do que perder gordura abdominal, né? Que relacionados a questões da imunidade, da própria constipação. Então, para quem é constipada, consumir alimentos com polifenóis é excelente, né? Além do chá verde, eles estão em todos os produtos vegetais, né? Só que no chá verde realmente tem uma concentração bem grande de polifenóis, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês como um alimento termogênico que a gente pode sim associar na alimentação. Quantos você deve tomar? Não vai ficar o dia inteiro tomando chá verde que não vai adiantar, mas de vez em quando, né? Um dia sim, o outro, você pode aliar ele na sua alimentação. E tem, gurias, isso a gente tem sim. Vários estudos mostrando que essas mulheres, né, e as pessoas que participaram dessas pesquisas reduziram a gordura abdominal, né, que é o que a gente tá falando aqui. Aí você vai me falar, tá, mas quando que eu sei, né, que ele vai, como é que você pode testar se ele vai fazer isso? Faça todos os outros passos primeiro, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, eu comprei chá verde e não adiantou nada. Sim, mas a pessoa não mudou a alimentação, né? Ela não fez todos os passos. Lembram que eu falei, gurias, para perder gordura abdominal a gente tem que dar um passo a mais, né? Então a gente vai ter que ser um pouco mais, restringir um pouco mais, não tem jeito. Eu nunca falo aqui, né, nisso, assim, eu sempre tento ampliar um pouco mais, que eu sei que a alimentação é tão maravilhosa que eu não gosto de trazer essa polícia assim, sabe? Tem que cortar e tal. Mas aqui quando a gente fala em reduzir gordura abdominal não tem jeito, principalmente porque vocês me trazem muito a questão da lipo, dos procedimentos estéticos, que eu vou dar a minha opinião já já.
se eu acho que você, se eu sou a favor ou contra e por quê, porque é a minha opinião, tá? Aí a quarta estratégia que eu acho muito interessante que a gente, se vocês quiserem uma live de chá, me contem aqui, por favor, bota assim, hashtag live do chá, que eu faço, tá? Se vocês quiserem uma live de chá, que é um assunto que eu acho assim, tem muito ainda para as pessoas falarem mais sobre isso, a parte da fitoterapia, né, em si, os chás, toda essa questão, assim, das ervas, tem muita coisa, gurias, que a gente nem imagina, assim. Eu sou apaixonada por esse tema, posso trazer mais pra vocês, tá? Prometo que eu trago. Então, aí, quarta estratégia, probióticos. O que são os probióticos, né? São aqueles fermentados, né, de vegetais, de frutas, que eles estão, sim, também tem pesquisas que mostram que eles ajudam, gurias, na redução da gordura abdominal. Então, vejam que são estratégias, né, que a gente pode adequar. O que são os probióticos? Também a gente pode ter uma live sobre isso se vocês quiserem, né? Mas os probióticos lá, a gente vai ter o chucrute, a gente vai ter a kombucha, né? Então, são estratégias. Quando que você pode consumir? Na sua rotina, ele vai auxiliar. Se você já faz todos esses passos, né? Reduziu aqueles produtos, fez tudo isso, você vai ter benefícios com os probióticos também. De novo, gurias, os benefícios dos probióticos são gigantescos, tá? Reduzir a gordura é desse tamanho aqui. Essa live aqui é uma live estética, né? A gente tá falando sobre um assunto estético, porque enfim, a gente quer, como eu falei, tá tudo bem querer perder gordura abdominal, eu acho que não tem problema nenhum, né? Só que assim, é um dos benefícios, entendeu? Você vai ter diversos outros, assim, então lembrem sempre disso também. Aí o último que eu coloquei aqui, que não tem como não falar, né? Acho que todas aqui já imaginam, que é a atividade física, né? Por favor, não tem como a gente não reduzir gordura abdominal sem atividade física. É bem difícil, tá? E aí, vou ser muito sincera com vocês, gurias. Pra emagrecer, é uma dúvida que eu recebo muito. Eu tenho seguidoras aqui que não podem fazer atividade física. Eu tenho seguidoras que têm várias questões. A gente conversa muito nos directs, né? Se você me acompanha aqui, você sabe que eu tento responder todo mundo que fala comigo na caixinha de perguntas ou no direct. Eu sempre me desculpo, porque todo mundo às vezes é difícil, mas uma hora ou outra eu vou te responder. E assim, atividade física não tem jeito, mas tá, muitas perguntas me falam, não posso fazer atividade física, é possível emagrecer? Com certeza. Você emagrece tranquilamente sem atividade física, a gente só vai adequar a alimentação, não tem problema nenhum. Tem mulheres que não podem se exercitar por várias questões, não vou entrar aqui, mas enfim, não conseguem hoje. Você vai emagrecer de uma maneira definitiva, saudável, porque a alimentação, ela corresponde a quase que 100% do processo do emagrecimento, tá? Do ganho de massa e da perda de gordura localizada, aí muda um pouquinho. Eu acho que a gente deixaria ali uns 70% para alimentação, 80% e uns 20% para atividade física. Qual atividade física eu posso fazer? Só a caminhada funciona? Não. Vejam que hoje a live tá assim, não é só caminhar. Para perder gordura localizada, vai ter que ter treino de força, vai ter que ter musculação, vai ter que ter HIIT, né? Os HIITs, assim, eles demonstram muita eficácia na perda da gordura na gordura abdominal ou do culote. O próprio CrossFit, eu tenho seguidoras aqui que fazem também CrossFit, também funciona bastante para perda da gordura corporal. Aí, o que a gente vai pensar quando a gente fala em prática de exercício físico? Você vai aliar aeróbico com musculação, tá? Você não vai fazer nem só um, nem o outro. Quem viu os meus stories hoje viu que eu mostrei, né, que a gente tem vários estudos, gurias, falando dos benefícios do aeróbico. É muito importante, eu sei que muitas não gostam de fazer, em relação, né, à diminuição de diversos riscos de doenças, né, as próprias doenças degenerativas do cérebro. Deem uma olhadinha depois nos meus stories, eu falei isso pra vocês lá, tá bem interessante, assim. Mas o aeróbico é muito importante, tá? E a musculação também. O que vocês precisam pensar quando a gente fala na musculação? Por que a gente tem que fazer? O tecido muscular, gurias, ele é um tecido metabolicamente muito mais ativo do que o tecido de gordura. Então, a gordura, ela tá ali, como eu falei, protegendo, enquanto que o tecido muscular, ele tá o tempo todo fazendo energia, fazendo com que você tenha queima de caloria. Então é muito importante, se você quer reduzir a gordura abdominal, que você faça musculação e que você tenha, então, mais massa magra. Quanto mais massa magra você tiver, você vai se aproximar mais da sua barriga que você quer, né? E da redução de culote e tudo mais. Então é muito importante. Outra coisa que eu já quero também tocar nesse ponto,
sobre abdominal. O que vocês acham? Será que o abdominal tira a barriga, seca a barriga, como eu vejo aí na YouTube? Eu tô sempre vendo, né? Eu sou apaixonada pelo YouTube. Na minha casa eu nem ligo a TV, gurias. Eu só ligo a TV pra ver o YouTube, né? Nem sei o que passa e tal, assim. Eu gosto muito de ver o documentário, ou tô sempre no YouTube. E eu tô sempre vendo esse tipo de vídeo que tem lá pra ver o que, né, as minhas seguidoras aqui assistem, pra eu poder trazer um pouco mais de consciência pra esses temas, né? E o que eu mais vejo lá é o tal do abdominal que seca a barriga. Será que seca a barriga? Abdominal não seca a barriga, maravilhosas, já estão respondendo aqui. Claro que não, gurias. O que o abdominal faz? Ele fortalece a nossa musculatura abdominal. Ele é maravilhoso, né? Não só para secar a barriga, enfim, né? Tô usando aqui o termo que eu vejo em todo lugar, né? Para definir a barriga, mas ele vai fortalecer a tua musculatura do abdômen, da coluna. Então é muito importante. A gente deve fazer sim abdominais, são excelentes, enfim. Não precisa te matar no abdominal, tá? Inclusive, eu tava conversando com a minha personal, que é a personal do programa Conscientiza. Quando eu fazia, ela é de Porto Alegre, agora ela dá virtual pra gente, mas a gente já conversou sobre isso. E o abdominal, não precisa tu ficar 1 hora fazendo abdominal. Não é assim, gente. Você vai fazer uma sequência ali e aí você vai manter isso por muito tempo. Na musculação no geral, até eu posso trazer aqui, se vocês quiserem, a personal do programa Conscientiza, que ela é maravilhosa, ajuda na flacidez. Aí que tá, gurias, o que a gente precisa entender? Tem vários níveis de flacidez, né? A gente precisa identificar isso, assim. Eu não tenho como dizer que sim nem não, porque eu não sei qual que é. O que o abdominal vai ajudar? Ele vai fortalecer a tua musculatura e o que vai ajudar na flacidez é você perder gordura. Só que vai depender de quanto que você perdeu, né? Tem muitas mulheres que perdem muita gordura, daí é outro ponto. Posso fazer uma live só sobre isso, para excesso de pele, né? Diferente. Excesso de pele é diferente de excesso de gordura, tá? Excesso de pele, muitas vezes a gente vai realmente só conseguir tirar com uma cirurgia, se incomodar muito essa mulher. Mas eu vejo que a grande maioria de vocês aqui que me acompanham, né? A questão é o excesso de gordura. Então é mais simples e a gente consegue sim tirar através, né? Com o auxílio da alimentação, com todas essas estratégias que eu dei e com a prática de exercícios físicos. O que vai acontecer para quem quer ficar com a barriga definida, né? Acredito que todas aqui queiram. O que você precisa entender? De novo, gurias, cada mulher tem uma estrutura genética, né? A gente sempre, né? Se você fizer isso que eu falei, 1 ano, 2 anos, treinando, aeróbico, alimentação ok, retirou esses produtos industrializados, incluiu os polifenóis, o chá verde, probióticos, o que vai ser natural que vai acontecer? Essa mantinha, né, que a gente fala de gordura que fica na sua barriga, ela vai começar a diminuir. E como você faz abdominal, você trabalha ali, né, os músculos, lembrando que a gente não trabalha a musculatura abdominal só com o exercício abdominal, a gente trabalha com todos os exercícios que a gente faz na academia, quando a gente está fazendo agachamento, sempre estamos trabalhando. O yoga trabalha muito também. Enfim, tem várias maneiras de trabalhar. Mas como que ele vai aparecer ali? Quanto mais você vai reduzindo essa gordura que fica, essa camada, né, de gordura que você vai ter aqui. Então, você deve, com certeza, fazer o abdominal, a musculação nesse processo, por mais que você tenha ainda barriga, não conseguiu eliminar, porque conforme ela for diminuindo, você vai ficando um pouco mais definida. Lembrando que essa definição em mulheres, gurias, já falei isso aqui, tá? Eu sempre quero trazer pra vocês não se frustrarem. A gente não tem hormônios assim como os homens pra ficar mega definida, sabe? A gente consegue sim ficar com uma barriga legal, ficar ali, né, definida, mas sempre lembrando que o nosso corpo, ele é um corpo feminino, então assim, é mais desafiador. A gente sabe que existem muitas fotos que são hormonadas, são mexidas, né? Sempre deixem isso na mente de vocês, assim, o padrão de beleza hoje, ele tá muito distorcido, né? Lá nos anos 20, gurias, o que era uma mulher bonita? Era uma mulher que era uma mulher normal, né? Porque tu ter uma barriguinha é natural, tá? Não é algo assim, meu Deus, fora, né? Tanto que vocês estão vendo que pra você chegar a essa redução de gordura da barriga, você vai ter que fazer algo bem restrito mesmo, porque é mais difícil. Aí a gente foi lá para os anos 90, o padrão de beleza começou a mudar e hoje em dia é uma loucura. Esse ano se fala em barriga negativa. O que é isso, gente? Como barriga negativa?
né? Todo mundo tem barriga, lembrem disso, tá? Mas sim, é possível ficar com aquela barriguinha ali, ficar, né, com uma entradinha aparecendo, a gente consegue, tá? Bom, agora vamos pro tema da live, que é uma dúvida que eu sempre recebo. Vamos lá, Lipo HD. Alguém aqui já ouviu falar na tal da Lipo HD? Vamos lá, gurias. Lembrando que eu tô falando aqui com mulheres saudáveis, né, que querem reduzir uma barriguinha ali, que já perderam peso e querem tirar só aquela gordura localizada que faltou. Então, sou totalmente contra, tá? É minha opinião. Sou totalmente contra esse tipo de lipo, cada dia é uma nova, eu acho que isso deixa as mulheres totalmente neuróticas. A gente vê essas mulheres da TV, a gente precisa ter, gurias, em mente que quando você vê um antes e depois dessas lipos, aquele depois que você vê, ele é um depois quando já passaram 10 meses, porque o resultado dessa lipo leva 10 meses. O que é essa tal dessa lipo HD? Ela tira a gordura e eles tentam desenhar um músculo ali. Só que vocês lembram as coisas que aconteceram naquela época do hidrogel, várias coisas que aconteceu com esse tipo de procedimento estético, tem muitos efeitos colaterais, muitos. Sempre deixem claro na mente de vocês que essas pessoas que a gente vê na mídia são pessoas que elas têm assim, e às vezes até com elas acontecem essas questões, né? Elas fazem num hospital, elas têm um atendimento ótimo, elas têm, assim, ó, tudo de bom, porque elas vão vender aquilo ali depois, né? Só que muitas mulheres que submetem a esse tipo de cirurgia têm diversos efeitos colaterais e eu conheço várias. Por isso que eu tenho tanto cuidado aqui pra falar, tá? Então, assim, minha opinião, sou contra. Sabem quanto que custa essa lipo? Qual o valor da Lipo HD? O valor dessa lipo vai de 20 mil reais a 60 mil reais. Quem aqui que não ia preferir pegar esse dinheiro e ir para um spa? Gente, com 20 mil reais você vai para um spa, assim, ó, nem sei aonde, você faz uma alimentação lá 100% saudável, com massagem, com tudo, né? Ainda se você me dissesse assim, mas vai demorar muito para eu atingir a barriga que eu quero com a alimentação. Mas com a lipo, eu fui também pesquisar, né, tudo isso, e lá na lipo eles dizem que o resultado pode levar até um ano. Então vejam, né, que a gente estava falando também em um ano para alimentação. Então eu acho muito melhor você buscar a sua barriga pela alimentação, pensar nesse um ano, saber que isso que a indústria nos vende, né, de ser rápido, o silicone é rápido, enfim, a lipo é rápido, não é rápido, é um procedimento cirúrgico, você vai levar anestesia, tá? Você vai ter os efeitos colaterais, que são vários efeitos colaterais. Sempre antes de fazer um procedimento desses, né, se não é algo de saúde, como eu já falei por aqui, né, eu sempre sou muito sincera em relação a isso com vocês, eu não sou contra os procedimentos estéticos, mas eu acho que a gente precisa ter atenção. Eu acho que já tem muitas pessoas vendendo esse tipo de procedimento como se fosse assim, meu Deus, e sabendo que tem muitas mulheres que gastam horrores de dinheiro. Gente, 20, 30 mil reais, é isso mesmo, não, 20 a 60 mil reais é o tal do valor desse negócio. Sendo que numa alimentação saudável você não vai gastar nada disso, você ainda pode investir esse dinheiro, pode viajar, pode ir para um spa maravilhoso, contratar um profissional excelente, ficar com a saúde ótima e evitar todos os efeitos colaterais. Eu até anotei aqui para vocês verem quais são os efeitos colaterais. Fora que você vai levar pontos, você vai ter que voltar para o hospital para fazer pontos, porque a gente não faz esse tipo de lipo numa sala, né, gurias? Você vai ter que ter todo um acompanhamento e tudo mais. Então, os efeitos colaterais eu li lá da tal da Lipo HD: cicatrizes, sangramentos, acúmulo de líquido, trombose e necrose. E assim, por que eu tô falando isso? Porque fatalmente alguma mulher pode ter isso. A gente não tem como garantir que não vai ter, né? Então, assim, para quem quer eliminar a gordura, para quem quer eliminar culote, sempre a minha visão aqui, lembrando que a nossa quadra aqui é a hora da consciência, então eu sempre vou trazer essa visão de consciência para vocês. Como eu falei, tá tudo bem querer perder gordura abdominal, tá tudo bem se importar com a estética, tá tudo bem querer ficar bonita, mas façam isso de uma maneira que priorize a saúde de vocês, não se comparem. Uma dica, gurias, também, imaginem, né, o que vocês querem, enfim, a barriga que vocês querem, mas na perspectiva de vocês, sabe? Por mais que você não tenha tido ainda a barriga dos seus sonhos e tal, faz essa projeção pensando na sua realidade. Não vai olhar lá a barriga da mulher que você sabe que trabalha só com isso, né? É outra vida, gurias. Por isso que eu tenho tanto cuidado aqui. Eu acho que as mídias sociais são excelentes, mas cuidado com quem vocês seguem também, né? Fiquem atentas a isso. Tem muita gente que mostra uma coisa que não é assim, tá? Sigam a hashtag Corpo Livre para vocês verem outros tipos de corpos, tá? Vão em busca da barriga de vocês, de diminuir a gordura, mas
espero que através da alimentação, tá bom? Ó, deixa eu ver o que a Ney falou. Tanto dinheiro para colocar a vida em risco ainda, como o jornalista que morreu recentemente por causa de uma lipo. É verdade. Já vi amigas que perderam a lipo do abdômen em 3 meses. Eu também. Eu nem toquei nesse ponto, né? Mas a outra lipo que tinha antes, enfim, o que acontece, gurias? Você tira a gordura dali, mas se não muda a alimentação, vai vir gordura de novo. E fica muito esquisito, porque vem gordura pro lado, você vai perdendo cintura, fica horrível. Então, assim, sou contra, tá? Totalmente contra esse tipo de procedimento. Acho que não faz sentido, principalmente para mulheres jovens, mulheres que, enfim, a gente tem a capacidade aqui, todas vocês que conversaram comigo aqui, mulheres saudáveis, mulheres que, assim, conseguem através da alimentação. Se vocês quiserem uma live, depois a gente pode falar mais sobre essa questão, né, de excesso de pele, como que pode fazer, porque aí é outra conversa, tá, gurias? É outra questão, tá bom? Um beijo pra todas, excelente domingo e nos vemos nos stories e nos vemos também no próximo domingo aqui, no nosso domingo às 19h19, que é o nosso encontro marcado. Um beijo pra todas, adorei ver vocês aqui comigo.